Amém. Amém. Bem, pessoal, temos 9 agora, 8. Alguém tem matéria para nós aí, para discutir? Alguém tem matéria para discutir aí? Hoje é o último dia para apresentar o Simples Nacional, aqueles que estavam fora do Simples, né? Ou então, o Eli, fala para nós aí, aqueles que têm algum processo, coisa assim, que precisa entrar no Simples. Fala para nós, Eli. Não, na realidade, hoje vence o prazo, né, para aqueles que estavam com pendências junto à Receita Federal, que não poderia enquadrar no Simples Nacional. Então, hoje, o pessoal que estava com pendência está procurando solucionar os problemas para que continue no Simples, não sejam excluídos do Simples. Então, acho que por isso que deve estar, o número nosso aqui deve estar muito pequeno, né? Porque tem muito nego ainda trabalhando aí, deve ter algumas pendências a resolver até 21 horas. Bem, nós estamos com o nosso colega Antônio Rodrigues. Antônio, aparece aí. Antônio. Isso. Antônio, fala para mim alguma coisa, certo? A facilidade que nós temos de apresentar o ECD. Então, esse ano nós vamos pegar uma campanha para todo mundo apresentar o ECD. O que você acha? Liga o microfone. O microfone dele está ligado, velho. Parece que está baixo. Não, é bom e é bem-vindo. Já fazemos já há 4 anos e eu mesmo já faço de todas. Então, não tem como voltar adiado da JUSEG. Melhor. Para mim é melhor, você sabe. É continuar no SCD do Simples Nacional e o restante, presumido, lucro real, SF. O Simples eu estou fazendo o ECD. Já abandonei JUSEG. Tá? Bem melhor. Vanildo, se você fosse uma pessoa que analisasse processo, a pessoa apresentava lá para a licitação, a pessoa apresentava um balanço, se fosse a Firma Nacional, apresentava um balanço na junta comercial, e o outro apresentava na USD. O seu comportamento para aquela pessoa que apresentou na junta é um, e para apresentar o USD seria outro? Boa noite para todo mundo. Do ponto de vista legal, os dois estão corretos. Não pode haver, assim, a pessoa não pode olhar para achar que um está melhor que o outro, porque, do ponto de vista legal de quem vai fazer essas análises, ele tem que ver se está autenticado na junta. Estando, ele não pode falar nada, ele pode analisar o que está lá, os lançamentos. Tanto pode estar errado, tanto registrado na junta, como feito o ECD. A parte de correto, fazer essa análise, acho que nem eles fazem esse tipo de análise. Isso também, senhora, dá muita coisa para inglês ver. Você vê no caso lá da Americanas, que é uma empresa que tem auditoria externa. Um rombo daquele, imagina uma empresinha que não faz auditoria, outra coisa. Me explica que essas empresas, quem faz nota explicativa? É a coisa mais rara do mundo, é achar um contador que faz nota explicativa das demonstrações contábeis. Lá nas normas, tem que fazer. Independente de ser Simples Nacional, presumido, lucro real, teria que fazer nota explicativa. Quem faz isso? Bom, outra coisa, pessoal. Nós estivemos junto com a Açucena, com o Otávio, na superintendência da Ministério do Trabalho, na quinta-feira passada, às 9 horas, nós fomos reunir com o pessoal lá. E a meta era o quê? SST. O que é SST? O que é o SST? Então, verificamos lá que tinha o pessoal lá do
Unipeça, né? Cinepeças, Cinepeças. Diz que tem 140 mil pessoas, certo, que reuniram, certo, a respeito do ECD. Então, nós conversamos com ele lá, a minha fala foi o seguinte, perguntei para o chefe de fiscalização, uma mulher está tomando conta de tudo, né? Chefe de fiscalização, para você ter ideia, tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pessoas, 5 eram mulheres, e 3 homens, certo, comigo. Então, a mulher está tomando conta mesmo de tudo. Então, é o seguinte, o que ela falou? Verão, a fiscalização do Ministério do Trabalho, ela vai se ater única e exclusivamente em cima de documentos. Não adiantaria nada se você tivesse apresentado o XML bonitinho lá, mas o que vai valer é o documento papel. Então, essa foi a fala dela, que quando ele vier fiscalizar, eles vão olhar o documento papel, se está dentro dos conformes. Só isso foi o que ela passou para nós, tá bom? Essa foi a decisão do Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho vai fiscalizar em cima do papel, tá? Vanildo, fala sobre esse assunto? Sobre esse assunto, Severoda, porque o pessoal fala SST e social, e eles pensam que é a mesma coisa que está lá nas normas regulamentadoras. As normas regulamentadoras é uma coisa, o que está no E-Social, basicamente, é para atender a Previdência, mais especificamente, gerar o PPP. É para isso. O PPP serve para quê? Para dizer se a pessoa, o funcionário, seja lá quem for, vai receber aposentadoria especial. É para Previdência as informações, para ela suprir lá a necessidade dela de conceder aposentadoria especial. Aí vira uma mistureba aí com o negócio de declaração de inexistência de risco, a pessoa não vai nem entender por que é aquela declaração, onde que está escrito aquilo, está lá nas NRs, tá eu fazendo aquilo, eu eximo de enviar algum evento do E-Social? Não, companheiro, mesmo fazendo ela, você tem que enviar o evento 2240 para o social, por quê? Para atender a Previdência Social, PPP. Então, são coisas totalmente, assim, legislações diferentes, aí a pessoa, às vezes, não quer estudar, e vira uma mistureba e pensa que é a mesma coisa, e não é. E aí, doutor São? Saiu? Ele caiu. Tá. Estamos 22 pessoas já. Alguém mais quer falar a respeito disso aí, certo? Dessa ida nossa aqui no Ministério do Trabalho, que ela falou que vai fiscalizar em cima do papel o laudo que o médico fez, certo? Isso que eles vão fiscalizar, o grau de risco de cada um, certo? O laudo que fez, e não em cima daquilo que foi enviado para o E-Social. PT Salvação. Vanildo, fala. Severão, eu nem sei, tipo assim, o que está lá no E-Social é para atender a Previdência. Cabe a fiscal do trabalho fiscalizar norma da Previdência, eu creio que eles vão fiscalizar normas regulamentadoras. Quem fiscaliza a parte da Previdência, basicamente, é a Receita Federal, a fim de cobrança das contribuições previdenciárias, porque vai, tipo assim, lá fez os programas e, de repente, lá tem um risco que dá direito àquele aposentadoria especial, então, dependendo do regime tributário da empresa, ela vai pagar mais da parte patronal. E não fez isso lá para a Previdência, ou então nem mandou informação nenhuma, o funcionário chegou lá, eu quero minha aposentadoria especial aqui, eu trabalhei 15 anos, 20, 25 anos, sujeito a aposentadoria, esse insalubre aqui, tudo, e a empresa não mandou nada. Aí é que o bicho vai pegar, porque a Previdência vai poder cobrar regressivas, aquelas ações retroativas, lá da empresa, com atualização e tudo. O problema da parte previdenciária é isso, porque a parte norma regulamentadora, fazer
PGR, PCMSO, essa LTCAT é para atender a Previdência, ou outros programas da NASNR, quem vai fiscalizar, aí sim é o Ministério do Trabalho. Certo. São coisas Agora, diferentes. Fala, continua. Por isso que ela fala que vai olhar papel, por quê? O que está no PGR não está em evento nenhum do E-Social. Pode ter alguma coisa dentro do E-Social vinculado ao PGR, mas não, o PGR não está no E-Social. O PCMSO, ele não está dentro do E-Social. Pode ter algumas coisas do PCMSO que está lá no evento 2220, que é os ASO. Mas o PCMSO em si, completo, que é um programa com um monte de controle, isso não está dentro do E-Social. O povo não pensa essas coisas, são coisas diferentes. Tranquilo. O que alegamos também, ó, daí está aqui, o alegamos também quanto à fiscalização, ele falou assim, nós não vamos fazer terror nenhum, certo? E vai ficar a fiscalização normal, sem problema nenhum, certo? Essa vida de vocês foi muito boa para tirar esse medo que o pessoal tem do Ministério do Trabalho, certo? Então, eles falaram que para se confortar, vai. Agora, quem quiser mandar, não há pecado nenhum, quem quiser, o contabilista que quiser enviar, pega o laudo do médico, certo? Pegou o laudo do médico. Olha o seguinte, quando ele vier fiscalizar, eu pergunto, eles vão fiscalizar a empresa. Se tiver que ser autuado, ele vai autuar a empresa. Agora, quem mandou, certo, esse laudo, aí cabe à empresa entrar com ação contra os médicos, que o laudo estava errado, estava correto, cabe a ele, a empresa, entrar com ação contra os médicos, ou então contra o contador que mandou erradamente, certo? Aí é outros mil, certo? Quer dizer que o Ministério do Trabalho vai fiscalizar a empresa em cima do papel e vai autuar a empresa. Porque quem é obrigado a enviar o SST, certo? Esses laudos, o XML, é a empresa, não é ninguém mais. Agora, ele deu poder para os médicos da procuração, para as clínicas apresentar, ou então para os contadores apresentar. Fábio, fala. Pelo que eu ouvi de você falando, eu estava falando que o Ministério do Trabalho se limitou a dizer foi isso, e que, havendo uma necessidade de uma fiscalização, eles vão olhar o que o Vanildo falou, que a questão tem que ter lá os programas, que é praticamente um livro, né? Um livro do PGR, do PCMSO e do LTCAT, que isso aí não vai no E-Social, né? Então, a empresa tem que estar com esses programas aí. Mas eu sou uma ME que não tenho risco, não tenho risco 1 e 2, risco físico e biológico nem ergonômico, né? Eu peguei e fiz a DIR, né? Tudo bem, então você tem que mandar os atestados e mandar o PPP. Tá? Aí vem a questão, que é aí onde entra o contador, né? Que eu entendo. Você tem que notificar o seu cliente e dizer, você tem que contratar uma pessoa para fazer um laudo preliminar de perigos para lhe dizer que você pode fazer a DIR. Por quê? Caso você, por exemplo, você seja uma oficina, eu fiz um laudo preliminar de perigo, ou não fiz, que a maioria não vai fazer, mas aí o camarada foi mexer lá com o equipamento, decepou o dedo, decepou a mão. Aí corre para a Previdência. A Previdência fala, mas pera lá, você não tinha risco. Você não declarou que não tinha risco? Então você fez uma declaração falsa. Aí vem os problemas. Então tem que conscientizar o empresário seguinte, você vai declarar DIR, mas você tem equipamento, funções que pode decepar a mão, de outro. Se você declarar, é por conta e responsabilidade sua. E conscientizar o empresário. Quer fazer a DIR, quer economizar, não quer gastar, tá. Mas está caro. Está caro, você vai lá em Brasília e reclama. Não é culpa do contador. Porque o contador é o seguinte, você quer fazer a DIR, vamos fazer, mas você assume a responsabilidade. Porque quem vai mandar, vamos supor que o contador mandou, o cliente falou assim, olha, você manda que eu não tenho grau de risco, certo? Então, você contador, pega um documento dele,
Isso aí você vai responsabilizar. Quando vir um auto de infração, o Ministério do Trabalho não vai fiscalizar o contador, vai fiscalizar quem? O dono da empresa, ele que vai ser autuado. E você, com documentação, com o documento na mão, que ele mandou você fazer isso, certo? Você está isento de qualquer coisa, certo? De ação contra você, contra o ministro. Só isso, tá? Pois é, não é assim, que o empresário vai alegar assim, não, o contador não me orientou nada, não. Eu mandei porque achei que vai mandar. Não, o contador manda um e-mail, oficializa a comunicação, Pronto, só isso. as consequências do que tem que ser feito e guarda esse e-mail aí, ó. Você quer fazer, do jeito que você quer fazer, eu lhe conscientizei, eu lhe informei, como o Vanildo falou, tem as NR para tomar conhecimento, tem tudo. Então, cada segmento tem uma NR para adequar os perigos, proteger tudo. Então, contratam a clínica. Se o contador no máximo, ele tem que enviar os AS, enviar o LTCAT, o PPP, que é enviar o arquivo. Certo. Mas, assim, passar para o cliente é responsabilidade. Beleza. Alguém mais quer falar a respeito desse assunto, para a gente ferrar? Outra coisa, Veraldo. Fala. Muita gente hoje questionou a questão do prazo. Hoje é o último dia para fazer a opção, as regularizações para permanecer no Simples Nacional. Mas tem gente falando que não, você faz o parcelamento ou então faz a opção aqui e tem 15 dias para regularizar. Eu não achei isso na lei, não. Alguém tem o conhecimento dessa prerrogativa aí, de que ainda tem 15 dias? Aquelas pessoas que estão com pendência, né, Fábio? Que tinha parcelamento para fazer. E não fez. Eu não achei nada na lei que... Eli, você tem alguma coisa sobre isso aí, Eli? Você está assistindo o quê? Como que é? Sobre o enquadramento do Simples? Se tem alguma prerrogativa de você parcelar, vai lá e parcela e tem 15 dias para fazer. Não, tem nada. Qual o Fábio comentou mesmo, dessa forma. Tranquilo. Alguém mais quer fazer pergunta? Eu espichei um pouquinho, né? Fala, Rafael. Opa, boa noite, pessoal. Tudo jóia? A minha pergunta, ela não é sobre esse assunto aí, seria um outro assunto. Pergunta agora ou depois? Pode perguntar agora. Esse assunto já... Não, vamos ver aqui, ó. Vanildo, é sobre esse assunto, Vanildo? O Rafael está... Esse assunto aí do Simples, mas eu tenho uma pergunta também. Acho que daí que o Fábio falou, acho que foi ano passado que deu uns problemas no sistema, aconteceu de prorrogar isso aí, dar um prazo de acho que você pediu o parcelamento, mas estava demorando para fazer, aí deram esses 15 dias para quem fez até o dia 31. Pô, deve estar confundindo com isso. Foi, porque foi um caso excepcional, né? Mas não é porque deu um problema de sistema, foi negócio de pandemia, eu sei que teve um negócio desse aí realmente de janeiro, que deram 15 dias para poder cair lá os pagamentos, mas para quem fez até o dia 31. Esse ano não tem isso, não. Esse ano não tem isso, não, isso mesmo. Falou, então. Vanildo, depois espera um pouquinho. Rafael, fala, é outro assunto. A minha pergunta é sobre anexo. Eu tenho uma cliente, ela é médica, e ela pejotizou, abriu um CNPJ, uma SLU, e eu preciso apurar o primeiro mês de imposto dela. Eu não entendi, não sei se... repete de novo para nós. O áudio está ruim? Não, ela abriu uma MEI e uma sociedade limitada unipessoal. Não. Eu tenho uma cliente que ela é médica, formou certinho, tem o CRM, ela está pejotizando, está abrindo um CNPJ para ela. Pejotizando. Isso. E abriu uma sociedade limitada unipessoal para ela, porque ela se enquadra no Simples, só que eu estou tendo uma dúvida no anexo. Porque, teoricamente, essas atividades regulamentadas, elas são de anexo 5, certo? Certo. Só que, com o benefício do fator R, ela transforma em anexo 3, certo? Certo. É aí que tá. Se eu apurar o imposto dela no anexo 3, sem o fator R, isso vai dar um problemão? Não aceita. Nem aceita. Ele nem entra lá, meu amigo. Tá.
Para você fazer o Simples Nacional, você tem que ter fator R, e se não tiver o fator R, ele nem sequer calcula. Ele vai calcular no anexo 5. Tá, mas aí que tá. Essa cliente minha, ela me indicou uma outra médica, e eu peguei um caso que está sendo apurado no fator, sem fator R no anexo 3. E a atividade médica ambulatorial. Eu devo corrigir essa situação? Não, alguém quer falar sobre isso aí? Eu não concordo, não, certo? Se ela é médica, certo? Então ela tem que ser pelo anexo 5, certo? Anexo 5. Você pode até postergar isso, certo? Aí vai enrolando, um dia vai se pegar, viu? Um dia pega. Isso. Mas aí é a minha dúvida. Porque como a minha cliente, ela tá certinha, eu estou apurando da forma correta. Só que essa nova cliente que eu recebi, eu fui dar uma olhada no Simples dela, ela já tem mais de 1 ano apurada no anexo 3 Simples Nacional. Eu tenho até como mostrar aqui para vocês a apuração no Simples Nacional. Eu devo corrigir isso? Deve corrigir. No meu entendimento, deve corrigir e fazer o correto. É o meu entendimento. Espera aí, ó. O Leandro, fala sobre esse assunto, Leandro? Sim. Boa noite a todos. Respondendo aí a pergunta do colega, é o seguinte, vai depender da classificação da atividade econômica que foi escolhida nos atos constitutivos. Quando você fala de fator R, uma das questões das atividades que levam ao fator R é a atividade intelectual. Então, se nos atos constitutivos dela foi escolhida a atividade de medicina, que tem um código de classificação própria para atividade de medicina, aí você vai ter que tributar no Simples Nacional, no anexo 5. Para você levar para o anexo 3, você tem que trabalhar a folha de pagamento dela. Se o resultado for igual ou superior a 28%, você eleva para o anexo 3. Se for inferior a 28%, 5%. Anexo 5. Outra coisa diferente de atividade intelectual é a atividade econômica ambulatorial. Aí já não é uma atividade intelectual. Aí já é uma atividade empresarial. Aí por isso que você olhou lá que está sendo tributado no anexo 3. Então, o cuidado que você tem que ter é nos atos constitutivos. Ela pode ir num consultório, ela pode atender numa sala, e ela está executando só ali, desenvolvendo uma atividade de medicina. Aí é anexo 5, tá? Fator R. Aí você trabalha a folha de pagamento para levar ela para o anexo 3. Tá. Deixa eu só ver se eu compreendi. Se ela tem atividade ambulatorial, ela pode ser anexo 3, é isso? Sim, porque a atividade ambulatorial não é atividade de medicina. Só que o que acontece? Você tem que entender o modus operandi dela. Você não vai falar por ela. Você vai entender o modus operandi dela. Você desenvolve atividade de medicina? Ah, sim, atividade de medicina. Então, você vai tributar utilizando o fator R no cálculo. E dependendo da folha de pagamento, se ela tiver, que ela praticamente, se for atividade de medicina, ela não vai ter folha. Você vai tributar no anexo 5 e ela começa com 15,5, de 0 a 180 mil. Mas se ela tiver desenvolver atividade ambulatorial, aí você tem que ter aquela noção. Quando você fala atividade ambulatorial, tem elementos de empresa. Ali tem elementos de empresa, não é uma atividade intelectual, é uma atividade empresarial. Por isso que o anexo muda, por isso que você deixa de utilizar o fator R. Mas aí você tem que entender o modus operandi dela. Você não pode falar por ela. Olha, você faz uma atividade ambulatorial. Não, você faz atividade de medicina. Não. Você senta com ela, entende o modus operandi dela para você levar ou para atividade de medicina ou para atividade ambulatorial, que são quinais diferentes. Tá? São quinais diferentes. Outra coisa, Rafael, você pode usar para o labora, viu? Aham. Tá? Abraão, fala. Obrigado. Everaldo, pode pedir o doutor Fábio para dar uma olhada aí, porque a partir de janeiro de 2018 isso aí passou para o anexo 3. O quê? Tá vendo? O que passou para o 3? Essa atividade que o Rafael está falando aí. Quer ver? Olha, a partir de A partir de janeiro de 2018, houve uma modificação nisso aí e passou para o anexo 3. Não, eu estou aqui com a 140 aberta. Ela fala que medicina é sujeita ao fator R. Se ela tiver o fator R 0,28 acima, é anexo 3. Abaixo de 0,28 é anexo 5.
E não tem a palavra ambulatorial aqui. Né? Ou é médico ou não é médico. Porque se for médico, seja em ambulatório, seja onde for, é anexo 5. Não tem não, criatura. Janil desliga. Depois levanta o braço que eu dou a palavra. Fala, Fábio. Não, é o que eu estou falando. Aqui na resolução 140, atividade de medicina é anexo 5. Se tiver fator R acima, abaixo de 0,28. Se tiver igual ou superior a 28, está falando que é anexo 3. E a resolução 140 não trata de ambulatório. Né? E eu entendo que, uma vez sendo atividade de medicina, seja onde estiver exercendo, é anexo 5. Ou então, se tiver o fator R acima igual a 28, 0,28, aí vai para o 3. Né? Tranquilo. Leandro, fala. Sim, não, é só repetindo que eu estava falando o nome do colega aí que eu esqueci. É igual eu estou te falando, a atividade de medicina é uma atividade intelectual, assim como de engenharia, assim como de fisioterapia. Então, é o seguinte, lógico que tem algumas atividades intelectuais, como, por exemplo, contabilidade, que se excetuam do fator R, que vão direto para o 3. Mas o que acontece? O que o colega Abrão falou, essa questão de 2018, Abrão, são algumas atividades que, quando o anexo 6 deixou de existir, foi distribuído entre 3 e o 5. Só que as atividades intelectuais, elas nascem no 5. Aí você precisa trabalhar a folha de pagamento, seja para o labore, se não tiver empregado, seja para o labore mais empregado. Mas aí o que acontece? Existe diferença entre a atividade de medicina e a atividade ambulatorial. Tanto é que os quinais não são iguais, os quinais são diferentes. Tem que explicar desse jeito, porque senão você confunde mais a cabeça da pessoa do que você ajuda. Tá. E o KNAI principal dessa outra cliente é a atividade médica ambulatorial restrita à consulta. Então, ela enquadra no anexo 3, então. Sim, você pode ver. Médica é fator R. Laboratório é laboratório. Medicina é medicina, né? Aí, no caso, a ambulatorial se enquadra como atividade comercial e entra no anexo 3. É isso? Sim, faz o seguinte, vai no CONCLA do IBGE, joga atividade de medicina, você vai ver que a classificação econômica é diferente. Então, aí no CONCLA, ele fala assim, ó, ou anexo 3 ou anexo 5. Só que não tem sentido ela dar 2 anexos e não ter nenhum benefício tributário nisso. Essa é minha dúvida. Não, mas CONCLA não traz resultado de benefício, CONCLA só traz a descrição da atividade. Então, aí lá no CONCLA fala 3 ou 5. Não, CONCLA? CONUB, perdão, CONUB. No CONUB fala 3 ou 5. Não. Aí você tem que ir lá na Lei Complementar 123/2006. Você não pode ir em site qualquer, não. Ah, tá. 123 de 2006? De 2006, exatamente. Ah, tá. Eu vou pesquisar, então. Muito obrigado. Tá. E aí você vai lá no artigo 18, parágrafo 5º I, tá? Artigo 18. Ok. Leandro. Sim, Fábio. Doutor Leandro, eu entendi direito. Você está dizendo que se for classificado como atividade médica ambulatorial, ela é no anexo 3? É assim, Fábio. A atividade de medicina ela é uma atividade intelectual. Ela tem uma classificação econômica. Essa aí, você utiliza o fator R, ou para levar para o anexo 5, ou para levar para o anexo 3. A atividade ambulatorial, ela tem elementos de empresa. Então, por isso que ela é tributada no anexo 3. Ela não é uma atividade intelectual. Por exemplo, o médico, ele só não faz consulta médica. Lá você vai chegar, você vai ver recepcionista, você vai ver pessoa limpando, você vai ver administrador, você vai ver elementos de empresa. Por isso que ela vai para o anexo 3. Só que ele tem que entender o modus operandi do profissional, o que o profissional está desenvolvendo. Ele não pode dizer nem que aquilo, nem que outro. Ele tem que escutar o que a pessoa vai dizer, eu faço isso, isso, isso. Você vai chegar no ambulatório, tudo bem, ambulatório, eu entendo que é anexo 3, mas... O que vale o serviço prestado, viu? Né, seu Leandro? Sim, Everaldo, por isso que eu estou falando... Vale o serviço prestado, certo? Está descrito na nota fiscal. Isso é muito tranquilo, isso aí não tem muita dificuldade, não. A atividade de medicina é uma coisa, a atividade ambulatorial é outra. A atividade intelectual, em regra, é sujeita ao fator R. Aí você trabalha a folha de pagamento para ir para o 3. Só isso. Falou. Vanildo, fala.
Seu Varaldo, isso aí muitas vezes como você diz, malandragem, tem muito contador que eu já vi também, o próprio contador, que essas KNAI parecido, ele veio lá qual que vai no anexo 3 e constitui a empresa com isso, sabendo que realmente o correto seria anexo 5. Tem muito dessas coisas, eu já peguei cliente e falei, mas o cara era acho que era representante comercial, e ele estava lá, o antigo, estava simples no anexo 3. Aí realmente lá as atividades não era de representante, era um tipo de, eu esqueci a palavra agora, mas não é representação, é uma atividade que poderia ser anexo 3. Ou seja, a pessoa vai lá e faz meio com a malandragem na hora de construir a empresa, não põe o KNAI corretamente lá no cartão do CNPJ, não põe no contrato social, e dá a entender realmente, você olhando pelo KNAI e o contrato, que o anexo é 3. Aí, na hora que você vai analisar o que a pessoa faz de fato, é anexo 5. Isso aí está aparecendo essa situação. Beleza. Alaô. E a medicina veterinária? É médico do mesmo jeito. Mas em todos os casos lá fala que é para o anexo 3, viu? É medicina veterinária do anexo 3? É médico, não? Não, tá errado. Tá falando medicina veterinária é sujeita ao fator R. É médico mesmo. Escutou, Alaô? Escutou, Alaô? Eu escutei. Mas só que, inclusive, lá na própria pergunta e resposta, o pessoal falou lá hoje, é anexo 3, viu? Inclusive, nos detalhes lá do conselho também, anexo 3. É isso que eu estou vendo. Vai no anexo. Ó, vocês têm que ir na legislação. Não adianta vocês ficarem no artigo. Vai na Lei Complementar 123/2006, vai no artigo 18, vai lá no parágrafo 5º que você vai achar as atividades. Geraldo. Fala. Artigo 25 da Resolução 140, né? A linha J. O que é sujeito ao anexo? Aqui, o inciso 5º do artigo 25 fala o seguinte, eu vou ler ele aqui. Ó. Prestação de serviço tributado na forma prevista no anexo 3 desta resolução, quando o fator R for igual ou superior a 28, ou na forma prevista no anexo 5, quando o fator R for inferior a 0,28. 2 pontos. Né? Aí vem A, administração, B, academia, C, elaboração de programa, E, licenciamento, aí vai descendo aqui, L, medicina, inclusive laboratorial e enfermagem. N, medicina veterinária. Sujeito ao anexo 5 ou 3, dependendo do fator R. Artigo 25, inciso 5º, da Resolução 140, de 2018. Não é anexo 3, ela vai ter a condicionante do fator para ir para o 3. Cuidado, pessoal, cuidado, pessoal. Essa passagem nossa, certo? E, inclusive, o nosso caso, nós estamos colocando no anexo 3, né? Mas, não é bom nem falar nisso, Fábio? Não, a questão do contador, nós devemos muito àquele auditor lá, Everaldo, que morreu, como é o nome dele? Tem dia desse, que ele era auditor, dono de faculdade, eu esqueci o nome dele. Né? Que, inclusive, eu estava em Brasília, quando teve uma reunião, o pessoal do Conselho Federal, da CNPL e tudo, ele estava na mesa com o seu Luiz Inácio Lula da Silva, esse camarada que é presidente agora de novo, ex-presidiário. Né? E lá, nessa reunião, lá nesse evento que o Lula participou, ele conseguiu arrancar da boca do Lula que ia colocar a contabilidade no anexo 3. Isso aí foi eu esqueci o nome desse auditor, rapaz. Mas pela lei complementar. E aí ele explicou para o Lula que a nossa profissão anda abraçada com os empresários, que viabiliza a arrecadação, tudo, e o Lula, na hora, deu a palavra e realmente cumpriu. Então, nós somos, acho que, a única profissão regulamentada que está no anexo 3 sem precisar de fator R. Mas acontece, Fábio, que tem um artigozinho lá, danado lá, que é o quê? Desde que você preste serviço a MEI sem cobrar honorário.
que você pede serviço de regulamentação, né, de formalização do microempreendedor individual. Aí seguinte. Só que aí ele não tem como cobrar, ninguém. Aí seguinte. Pouca gente faz, né? Muito bom. Aí seguinte, aqueles que é sindicalizado, certo? Então, se o sindicato presta o serviço de assistência ao meio, certo? Então, ele está na vala, certo? Junto com a gente. Quer dizer, significa dizer o seguinte, que quem usa outro programa poderá ser autuado. Agora, quem usa o nosso programa é sindicalizado e não vai ser autuado, porque o sindicato dá assistência no meio. Olha. Pode procurar o que vocês acham. Wander... Tá certo, Everaldo, você está certo. Do jeito que você falou mesmo, tem esse dispositivo aí. Ué. Cuidado, vocês que usam outros programas, certo? Porque você não pode ser do anexo 3, não, viu? Se você não der assistência para uma firma do MEI, comprovadamente sem cobrar. Vanildo, fala. Everaldo, esse negócio aí de MEI, de não cobrar, isso aí, como se diz, é letra morta. Quem que vai fiscalizar o contador, o escritório de contabilidade, você está prestando serviço gratuito por MEI? Está na lei, Quem vai denunciar isso? Vai denunciar onde? Lá na Receita, a pessoa vai atrás da Receita Federal, o contador ali. Vanildo não fez o MEI para mim, ele tem que sair dos simples. Letra morta, nada, está na lei. Leandro, fala. Só voltando à questão aí do colega, é o seguinte, eu não estava com minha máquina aberta, eu abri a máquina agora para verificar na legislação. A medicina, inclusive laboratorial e enfermagem, ela está no anexo 5, ela depende de fator R para você levar por 5 ou por 3. Só que tem outras atividades correlatas que tem que tomar muito cuidado, que a classificação econômica é diferente. Por exemplo, tem laboratórios de análises clínicas e de patologia clínica, tá? Tem laboratório de análise clínica, diagnóstico médico por imagem, tá? Então, assim, tem que verificar qual é a classificação econômica de fato, qual que é o modus operandi da empresa, para poder falar se ela tem fator S, se ela é tributada pelo fator R ou não. Agora, se for, por exemplo, medicina veterinária, anexo 5, no caso particular dele, depende de anexo 5, mas só se for essa atividade. Se não for essa atividade, ele não é anexo 5. Aí tem que ver a classificação econômica direitinho para você não, de repente, também, não colocando no anexo 5, tributar errado, né? Se você não trabalhar a folha. Tem que aumentar a folha dela desnecessariamente. Tranquilo. Abrão. Geraldo, vou esquentar o negócio do Rafael aí. Essa questão que o Rafael falou é o seguinte: os médicos estão montando uma empresa no endereço, porém eles não trabalham nesse endereço, eles trabalham dentro do hospital e o hospital dá toda assistência para ele com o secretário de aba 4. Ele não presta serviço no local onde está a empresa, ele presta serviço dentro dos hospitais. Aí já vem a questão do anexo 3. É exatamente esse o caso. É isso aí, ela é médica, ela é exatamente isso. Ela é médica, ela quer diminuir, porque ela não quer pagar como autônoma, aí ela quer pejotizar. Só que ela trabalha dentro dos hospitais. Ela não tem residência. Tá mutado, Abrão, tá mutado. Abrão, tu tá mudo. E os hospitais estão exigindo a nota fiscal, eles não querem fazer mais RPA. Exatamente, eles estão exigindo a nota fiscal dela. Aí onde eu estou abrindo a empresa e estou colocando atividade médica, né, ambulatorial, e vou tributar no anexo 5, que é o que eu entendi aqui. Anexo 5, com fator R, 28% de faturamento. Esse que é o caminho correto. Alguém mais quer questionar? Alguém mais? Vanildo, fala. Mas igual o Abrão falou, agora eu fiquei em dúvida. Por que o médico não está trabalhando lá no endereço que ele colocou no CNPJ, ele vai mudar de anexo por causa disso?
ele não vai exercer a atividade médica, medicina, independente se é no local onde ele abriu o endereço ou se é no hospital, no Hugo, o GOL, qualquer hospital que ele vai lá. Na verdade, isso aí criaram, porque os médicos não têm mais para onde correr. Ou faz isso, ou não tem basicamente onde trabalhar, porque a realidade hoje em dia é essa. Na verdade, Vanildo, por exemplo, uma diferença aí que vai ser um divisor de águas aí, é se, para caracterizar um estabelecimento hospitalar, ele tem que atender às normas da Anvisa. Se ele atender às normas da Anvisa, se ele caracterizar como norma da Anvisa, ele vai para o anexo 3 direto. Ele não vai depender do fator R. Agora, se ela desenvolver uma atividade intelectual, o que é atividade intelectual? Eu estou com uma salinha lá, mas eu estou só consultando. Eu estou só realizando consulta. Eu não estou fazendo procedimento ambulatorial. Eu estou fazendo só consulta médica. Anexo 5, aí você trabalha a folha para ver se fica no 5 ou se fica no 3. Então, quando eu falo elementos de empresa é isso, é você atender todas as normas de funcionamento, inclusive, no caso dele, como está ligado à área hospitalar, ele tem que atender as normas da Anvisa. Coisa que, se ela estiver desempenhando só atividade de medicina, ela não precisa atender. Ela monta o CNPJ dela normal lá e você vai colocar nos atos constitutivos dela atividade de medicina, atividade intelectual. Essa é a diferença. Tá bom. Alaô. É exatamente isso que o senhor Abrão está falando. É porque o veterinário, a maioria deles aqui, eles não atendem em ambulatório, nem em clínica deles, não. Uns atendem na prefeitura, outros atendem na fazenda do Zé, do João, do Joaquim, faz procedimentos dessa maneira. É esse que está o detalhe aí. Otávio, fala. Eu só quero fazer compartilhar com vocês uma situação que está ocorrendo no Brasil, não é só em Goiás, é no Brasil. Eu tenho uma prima que é médica na Bahia e ela estava vinculada como pessoa física via contrato naquela prefeitura, e depois que houve aí a sistemática do E-Social por os órgãos públicos, eles exigiram dela que ela fizesse uma empresa PJ com atividades de medicina para prestar serviço para a prefeitura. Por quê? A prefeitura pagava o INSS dela, fazia o imposto retido fonte dos rendimentos dela daquele período. Portanto, a situação é que as prefeituras estão colocando a faca no pescoço dos médicos. Não é só médico, não, é enfermeiro também. A gente constatou isso aí. Eu tive uma viagem no ano passado, em outubro e novembro, aí no estado aí, e ela me relatou esse negócio. Aí a gente tentou conversar e tudo e tal. O prefeito falou o seguinte: ou é assim ou é nada. Ou faz a PJ para dar nota fiscal para a prefeitura, vinculada a um contrato de prestação de serviço, e que eles não vão contratar mais pessoas físicas para prestar serviços de medicina. Então, isso não é só médico, não, é psicólogo, né? É todo esse pessoal vinculado à área da saúde. Então, o que está acontecendo aí? O Leandro está falando sobre isso daí. Aí é o jeitinho do brasileiro, que vai para ambulatorial, porque vai para o anexo 3, que é mais barato. Então, pessoal, isso não é só Goiás, não, isso é nível nacional. Eu estou ouvindo a Nilta falar aí também. Essa situação, ela está em nível nacional, porque as prefeituras não querem trabalhar com E-Social, não quer fazer, no caso, por exemplo, um médico. O médico ele tem um risco de contaminação, né? São várias situações. Quem trabalha com a área da saúde sabe como é que é isso aí, que a atividade é insalubre. Então, é muito complicada essa situação. A gente tem que trabalhar isso aí de maneira de conciliar tanto a parte patronal como a parte que está sendo empregada ali.
Por quê? As prefeituras, principalmente onde eu estive no estado da Bahia, as prefeituras todo lá, através da... Acredito que tenha que ser através da federação lá dos municípios, e determinaram isso. Aí o que acontece? O médico precisa trabalhar. Aí ele tem que sujeitar essa situação. É só para compartilhar com vocês essa situação aí, que a gente está vivendo aí nesse momento atual no Brasil. É isso aí. Alô, fala. É exatamente o que o senhor Otávio acabou de falar aí. E é as prefeituras para não ter que pagar os direitos trabalhistas também. Não tem que pagar 13º, não tem que pagar férias, não tem que pagar nada. Simplesmente vai fazer um contratinho para eles lá de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 2.800 e eximiu de toda a sua responsabilidade. Isso não é só lá, não. Isso é em todo o Goiás agora. No Brasil. Fábia. Para compartilhar aí, minha sobrinha, quando é médica, quando estava em São Paulo, a mesma coisa. Os médicos exigiram, os hospitais exigiram para tirar uma PJ. Inclusive, agora ela está no Paraná, eu vou até perguntar se lá também, né? Agora, como eu havia falado do camarada lá que deu a força para a contabilidade, está no anexo 3, eu lembrei do nome, o Otávio deve lembrar dele, Antonino Marmo Trevisan. Foi quem escreveu aquele manual lá de técnicas para pegar a corrupção nas prefeituras, né? Ele foi que influenciou bastante para que nós estejamos hoje no anexo 3. Antonino Marmo Trevisan. A previsão. É a auditoria. Abrão. É só em relação ao doutor Otávio, viu, doutor Otávio? As prefeituras do estado de Goiás estão exigindo também todas. Eu tenho 2 casos desse aí. E os hospitais do estado, que é administrado pelas OS, também só contrata médico agora com PJ. Então não tem por onde correr, né? E o Ministério do Trabalho não enxerga nada. Aliás, ele enxerga, mas não tem jeito de fiscalizar, né, cara? Não, faz vista grossa. Tá. Alaô, de novo? Não, eu já fui contemplado, já. Então tá, então apaga essa... Tira a mãozinha daí. Otávio, quer falar de novo, Otávio? Quero, sim. Não, peraí. Primeiro, o Leandro e o Vanildo, você está esperando muito, viu? Leandro e Vanildo, olha. Então, pessoal, é o seguinte, para compartilhar aí, porque é o seguinte, ou o médico faz a PJ ou ele não trabalha. Hoje, ele tem uma situação seguinte, não sei se vocês sabem, esses formandos de medicina que estão no 8º período para frente lá, eles fazem plantão. Mas o plantão tem que ser orientado por um médico. Aí, para o hospital pagar esse plantonista, eles estão exigindo dele também, tá? Que ele faça uma PJ. Mas o cara nem é formado em medicina, não tem nenhum CRM ainda, ele é um estagiário. Aí eles estão exigindo isso daí. É uma complicação muito, muito grande. Agora, falar assim, é errado? Está errado fazer isso? Não, a lei permite fazer. Aí, então, eu vou pelo princípio da legalidade, entendeu? É só isso aí, só para contemplar com vocês aí. Leandro. Não, só para acrescentar aí, viu, Rafael? É muito simples, Rafael, você saber qual que é a tributação que você vai utilizar aí no caso. Quando eu te falei elementos de empresa, na questão, prestação de serviço, você saber diferenciar prestação de serviço hospitalar de atividade intelectual de medicina. Então, como é que você diferencia? Se for prestação de serviço hospitalar, ela tem que ter toda uma estrutura de empresa. Vou te dar um exemplo, ela tem que ter um corpo clínico junto com ela para atender, tá? Além de atender as normas da Anvisa, que é um divisor de águas, para você diferenciar da atividade intelectual de medicina, ela tem que ter um corpo clínico à disposição, por exemplo, 24 horas para atender, para fornecer um atendimento ambulatorial. Então, por aí, você já vai vendo elementos de empresa. Diferente de eu ir num ambiente de terceiro, eu tenho uma salinha lá numa Unimed lá da vida, eu tenho uma salinha lá, vou só fazer minha consulta médica, vou só receitar um remédio para verme. Então, estou desenvolvendo uma atividade intelectual
de medicina, não é uma atividade econômica. Tá. Então, você precisa só sentir isso. Se ela tiver um pessoal do lado dela, um corpo clínico, se ela atender 24 horas para liberar todo tipo de exame laboratorial, aí você tira do anexo 5, que aí já não é atividade intelectual. Então, você precisa só sentir isso. Se você sentir isso com clareza, quando ela te descrever, isso de preferência formalizado, se você sentir isso aí, você já consegue tributar, fica fácil. Entendeu? Fica fácil de tributar. Perfeito. Obrigado, Leandro. Obrigado pela explicação. Ô, Rafael, é o seguinte, você viu que isso puxou, né? Agora mesmo tem mais 3 para falar ainda. Assim. Seguinte, ô, Rafael, você está novo ainda, está começando. O seguinte, você vai falar, você vem aqui para pegar subsídio para você falar para o seu cliente. Agora, é o seguinte, esse subsídio, certo? O que é legal, você pode falar, para mim tem que ser, para mim seria assim. Agora, se você não quer, você me dá uma declaração que você quer colocar no anexo 2, 3, 4, o problema é dela. Porque quando vier a fiscalização, quem vai ser autuado vai ser a médica. A médica. E ela vai entrar contra a ação contra você. Mas você tem uma declaração que pode atacar na cara dela, nenhum juiz vai te condenar mais. Pronto. Então, nós temos que olhar para esse lado, não ficar puxando para o lado. Quer fazer? Quer. Agora, eu sou responsável pela contabilidade. Se você fez a contabilidade, ninguém manda a contabilidade a não ser você. Agora, quanto a essas obrigações acessórias, aí quem é responsável, você vai fazer. Mas quem é responsável, quem vai ser autuado, é o dono da empresa. Quer fazer? Quer. Me deu a declaração que eu estou isento de qualquer ato, porque eu falei para você que devia ser assim. Você fez assado, certo? Pronto. Tá? Segurança jurídica, né? Perfeito, obrigado. Panildo. Senhor Geraldo, o senhor falou que eu ia falar para ele, porque você pode orientar aí 1000 vezes o que é o correto, você está procurando saber qual é a forma correta de orientar ela. Então, deixa ela ciente, se for o caso, por e-mail, se conseguir por escrito. Porque 99,99% dessas situações é a pessoa física, é anexo 5, porque isso aí não é empresa, não é? Ele não tem funcionário, não tem um hospital, uma clínica lá que ele atende lá. Ele está dentro dos hospitais lá que contrata ele, seja prefeitura, hospital, essas OS. Então, isso aí é anexo 5, com certeza, não tem para onde correr, 99%. Então, a função sua é orientar. Estava fazendo um anexo errado, mas o correto é isso, de acordo com a lei complementar, artigo tal, coloca no vazamento legal, tudo. Vamos começar a fazer aqui o correto, você pretende continuar do jeito que estava, mas você está ciente que está errado. E a questão, assim, tem que olhar também a questão do seu honorário, porque às vezes depende daquele honorário, então, a função sua é orientar. Ela que tem que decidir realmente o caminho que tem que seguir. Se quer seguir o correto ou deixar, continuar errado, e anexo 3, porque você com certeza está errado. Fábio, fala. Obrigado, Danilo. Fábia. Bem, com relação à questão do PJ lá, as pessoas não têm a noção do estrago que essa PJ está fazendo na Previdência Social. Porque a empresa deixa de recolher para a Previdência Social os 20%. Né? No mínimo 20%. Nós não somos fiscal dele, viu? E outra coisa, é ilegal sim, ela é ilegal porque na hora que você trabalha cumprindo horário, recebendo ordem lá, se não me engano, no artigo 2º da CLT lá, caracteriza vínculo empregatício, é um PJ irregular. Isso aí entrou na justiça, ganha. Agora o problema é esse, você entra na justiça, aí vem a questão da covardia, né? Você entra na justiça, ganha daquele hospital, mas você não trabalha mais nunca em outro hospital. Como o Otávio falou, você vai ficar refém, você fica refém. Tem que se sujeitar à comissão do Estado. Geraldo, é só o seguinte, o que você falou para o Rafael aí, com relação quando o médico procura nós, contadores, ele não sabe qual a alíquota que vai recolher, não. Se é do Simples, se é do anexo 3 ou anexo 5. É nós que temos que passar as orientações corretas para poder ele seguir o processo, certo? Ele não vem aqui e fala assim, eu quero abrir uma empresa no anexo 3, não.
muito difícil acontecer isso. Eu nunca vi isso acontecer. Certo? Mas Então, nós que temos que orientar. E essa regra também se aplica para além médico, dentista, tá? Fisioterapeuta, todo mundo tá nessa regra Djalma, aí, tá? acontece, Djalma, que o negócio do menino, ele tinha onde estava fazendo. Aí, essa médica foi e buzinou na orelha da outra, certo? Ah, mas minha colega está fazendo desse jeito, certo? Exatamente. Aí, é a hora, certo? É a hora de você falar assim, ó, quer fazer desse jeito? Quero. Então, você faça, me dá a declaração, pronto. E se tem uma classezinha que depois de pagar imposto, é médico. Ele faz qualquer adivinhou. É. Tá bom? Fala, Abrão. Mas, Everaldo, você vê bem, a empresa está aí no anexo 3, ele não tem nenhum funcionário. Porém, lá na guia do Simples Nacional, quando você calcula, lá aparece aquela parte da Previdência Social. Mesmo ele não tendo empregado, ele recolhe a parte da Previdência Social. Recolhe. Entendeu? Então, derruba um pouco aí a tese do Fábio, né? Não, por quê? Porque tem caso, Fábio, que eu já peguei, que o valor que é calculado lá na guia do Simples Nacional, quando você põe o número de funcionário dele, é maior do que os 20% da empresa. Porque a alíquota mais cara que tem dentro do Simples Nacional é da Previdência Social. Pois é, mas eu estou dizendo que ao empresário exigir um PJ, é para ele não escapar da Previdência, deixar de pagar a Previdência. Não, ele paga a Previdência, sim. Mesmo não tendo empregado, ele paga a Previdência. Paga. Não, você paga, olha na guia do Simples Nacional. É a alíquota mais cara que tem dentro do Simples Nacional, é o da Previdência Social. Doutor Abrão, qual é o hospital que está no Simples Nacional? O hospital fatura mais de 5 milhões. Não, aí estou falando de hospital. Nós estamos falando de um médico que abre uma empresa. Não, eu estou falando dos hospitais que falar hospital é outra fazer PJ. Estou falando da merrequinha do PJ. Subordinado, Fábio. Fala, Vanil. Pois é. Isso que o doutor Fábio está falando é o seguinte, ele está tirando os 20% da fonte pagadora do hospital, pagaria a pessoa física, e jogar no lombo da pessoa física, construir uma empresa e pagar sobre o seu faturamento. Ou seja, o que ele está recebendo, ele vai ter que pagar lá dentro do Simples Nacional, INSS patronal e mais um monte de imposto lá, PIS, COFINS, imposto de renda, no lombo dele. Outra coisa, se fosse seguir a lei previdenciária, ele teria que tirar pro labore. Se ele não tirar pro labore, a Receita pode considerar que o lucro dele, parte daquilo, tem que ser de cálculo para a Previdência, porque ele está prestando serviço para aquele CNPJ. Ele teria que tirar pelo menos o pro labore, ou seja, no fim, o dinheiro que ele ganharia como pessoa física, talvez sairia maior do que o que ele está recebendo líquido constituindo uma pessoa jurídica. Vai ter que pagar um contador. No fim, essa brincadeirinha aí do que ele recebe lá do hospital, a pessoa trabalha para um hospital só, um médico, faz a conta dele como pessoa física e faz a conta dele como uma pessoa jurídica dele, que ele vai receber líquido no fim das contas. Você vê que jogou no lombo do médico. Praticamente, para ele sai perdendo ele construir uma pessoa jurídica. Se ele recebe só de uma fonte pagadora, dependendo do valor, ele vai pagar para trabalhar. Ô, Vanildo, eu vou perguntar para o Otávio. Ele falou que é legal fazer essa ponte, certo? Enquanto houver a fiscalização, certo? Para proibir isso aí vai continuar, e um vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para o outro, certo? Isso aí que, ó, meu filho, quando é praga, vai embora, certo? Não tem jeito não, meu filho. Não adianta você tentar barrar ela, certo? Porque um faz, aí no fim, eu passei tanto tempo sem fazer, eu vou entrar nessa também, pronto, certo? Infelizmente é isso aí mesmo, companheiro. É uma coisa, não sei se é ilegal, certo, fazer, é claro que se houver a fiscalização, até fiscalizar que a pessoa é empregada realmente, certo? Aí já passou, ó. Não é assim, Otávio? O artigo 3º da CLT fala: considere-se empregado toda pessoa física que presta serviço de natureza não eventual a empregador. Essa CLT já está toda rasgada, Fábio. Então, aí já mata. Não, o que está vendo, a lei está em vigor, o que está vendo é uma omissão. Mas é o caso que o Vanildo falou. Quem é que vai? Só assim, pouco gente, o Ministério do Trabalho não tem condição de fiscalizar todo mundo, não.
Peraí, só um pouquinho. Peraí, gente, peraí, só um pouquinho. Você sabe quanto é um plantão médico hoje, de sexta a domingo? Em torno de R$3.000 a R$4.000, depende da especialidade. Você acha que o médico vai denunciar lá o hospital? Pelo amor de Deus, gente. Ele tem um consultório dentro do hospital, compartilhado com outro médico, atende lá dentro e faz plantão. O cara não vai nunca denunciar isso, gente. Para com isso. São coniventes, né, Otávio? Os dois são coniventes. Nunca vai acontecer isso. Isso não é só na área da medicina, não. Em todas as áreas está sendo assim. Hoje, por exemplo, veja bem, eu trabalho para algumas pessoas que mexem com sanduicheria. O que o cara faz? Contrata um cara, o cara fica com a moto lá no estabelecimento dele parado lá, ó. O que é? Fez um microempreendedor individual, põe lá. Por quê? O empresário ainda paga aquela contribuição de 60 e poucos reais para ele, para o motoqueiro fazer as entregas. Gente, isso aí está se alastrando demais. Agora, se um dia o INSS, uma fiscalização do trabalho, for firme em cima disso daí, entendeu? Presta atenção, gente, no estado de São Paulo, a Uber entrou com um sistema de mototáxi. O governo municipal de São Paulo falou, não, você pode vir aqui, mas você vai ter que regularizar essa situação. Pagar previdência para o pessoal, tudinho. O que a Uber fez? Caiu fora. No sistema de mototáxi, tá? No sistema de mototáxi. Tá legal? Porque outro sistema de carro tá vigorando normal lá em São Paulo. Então, aconteceu. Então, é o seguinte, pessoal, isso aí cabe juízo para cada cabeça de cada contador, a orientação, mas, infelizmente, pessoal, o poder econômico, ele ainda impera ainda sobre aqueles que são mais fracos. Só isso. Alguém mais quer fazer pergunta? Você viu como se pichou, Rafael? Estou aqui acompanhando e foi bom. Foi uma aula para mim. Vanildo, fala rápido ou fala? Não, é pergunta, não é sobre esse assunto mais não, porque isso aí já ou você aceita ou não trabalha, a verdade é essa. Tá bom. É outra pergunta? Fazer uma pergunta. Porque é o seguinte, não sei se os colegas já têm... Peraí, Vanildo, você e o Alaô é a mesma. Alaô, sobre a mesma. Só para concluir aqui, ó. Como é que vão fazer com os técnicos de enfermagem, que é salário mínimo, para trabalhar para a prefeitura? Alguns prestadores de serviço, como o veterinário aqui que vai trabalhar para lá, o salário é 1.400. E agora? Aceita ou não? Pronto. É melhor ele parar de trabalhar, porque ele vai pagar um contador, pagar simples. No fim das contas, ele vai receber... Não, Vanildo, para com isso, Vanildo. Mas a verdade é essa. Aceita desse jeito e acabou. O cara vai abrir uma empresa, vai ter que contratar um contador para ganhar R$1.400. Ô, Vanildo, você está fora o contador cobra R$50 lá, ué. Posso fazer minha pergunta? Outra pergunta, Vanildo, fala. Eu queria saber dos colegas, porque é o seguinte, não sei se até se o Otávio está sabendo, esses sistemas de REDARF da Receita Federal está bloqueado, assim, o governo para não mexer, porque tudo que eu já tentei fazer REDARF, tanto nesse DARF novo, até processo eu já tentei fazer e tudo foi negado. Ou seja, de acordo com a legislação, nada de errado. Assim. Algum colega já tentou fazer, conseguiu online, tentou via processo e foi negado, aí o auditor colocou lá na tela que nem no sistema dele deixou. Você lê a legislação, ou seja, quer alterar um código de receita. Ficou errado. Ele disse que não foi permitido no sistema dele, nem via processo. Então, será que tem algum posicionamento da Receita? Alguém está sabendo aí que não faz mais REDARF? Esse nome aí, eu não tenho conhecimento, não. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Muitos problemas no meu escritório estão resolvidos pelo chat da Receita Federal. Agora vamos abrir um parênteses aqui, Vanildo. Essa última semana agora de janeiro, com esse negócio de opção do Simples Nacional, e fazer parcelamento, transação, essas coisas, o sistema, logicamente, deveria estar sobrecarregado, entendeu? E, às vezes, a Receita Federal fecha a porta de algumas
situações e abre para outras, né? Bom, eu não tenho conhecimento do que você está falando aí, tá? Também não. Geraldo. Vanildo, eu mexendo aqui no nosso amigo Google, inclusive tem uma notícia aqui. CFC, FENACOM, Embracam alertaram a Receita Federal sobre o problema do REDAF, não está funcionando. Isso aqui é 22 de maio de 2022. Então, não é de agora que está com problema, não. Porque eu mexi ano passado nas empresas, não consegui. Fiz processo, ou seja, aquele formuláriozinho, fiz o processo digital, foi negado, porque o auditor colocou a tela dele, ele printou e colocou a tela do sistema dele, nem ele conseguiu, e negou lá embaixo para o meu processo. Não fez o REDAF, foi pagar de novo e fazer depois perder do que pagou com código errado. Vanildo, eu, para passar a minha limitada para a unipessoal, foi uma dificuldade na Receita Federal. Ficou, até que fim eu consegui lá, certo? Não foi o Adel assim que conseguiu, certo? Sem, e passou, certo? E não sabe por que passou também não, certo? E não sabe nada também não, só sei que ele liberaram. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta para fazer? Alguém mais tem pergunta? Abrão? Geraldo, há algum tempo atrás, aí, uns 60 dias, eu falei sobre um processo nosso que foi de um valor bastante elevado, que foi de tributos federais, que ele foi arquivado por prescrição de intercorrência. Falou sim. Isso aí está legal, isso aconteceu mesmo, a empresa do Rio de Janeiro acionou, foi até no Supremo, e o Supremo entendeu que ele atendeu todos os requisitos para haver essa intercorrência e arquivou todos os processos e cancelou todas as dívidas. E aconteceu com esse cliente meu, um valor bastante elevado. O que é essa intercorrência? O que é isso aí? Se o ente público não executar a empresa dentro de 5 anos, aí entra essa intercorrência e tem que arquivar o processo. Isso está no Código Tributário, no Código Tributário Nacional. Pois é, então isso aí está ocorrendo muito. Então, o que acontece? Hoje, se um cliente procura você, tem uma dívida grande e nunca fez nada, porque isso aí tem alguns pontos que precisa obedecer. Então, o cliente não pode ter entrado com recurso nos últimos 5 anos, ele não pode ter parcelado nos últimos 5 anos, tem que deixar quieto lá. E se o ente público não entrou com pedido de execução e penhora de bens. Então, aí acontece essa intercorrência. E, às vezes, a gente pega um processo que está faltando 60 dias para ter intercorrência, vai lá e parcela, perde. Mas tem que ter cuidado, esses processos longos, dívida longa, que o cliente... que, às vezes, está acontecendo isso aí e por 6 meses aí você faz um pedido de parcelamento e pede essa oportunidade aí de ficar sem a dívida, né? Abrão, para aviar essa intercorrência, eu não sei se estava no Código Internacional, o nome parece que era outro, não? Quem pode lembrar desse nome? O Fábio parece que tem um nome diferente aí. Eu até passei esse assunto para ele, ele ficou fazer um estudo, e nas próximas reuniões ele esclarecer melhor sobre isso aí. Posso falar? Fala. Pode falar. Vou citar um exemplo aqui dessa situação. Vamos dizer aqui que o João e a Maria, né, só para exemplificar, né, a prescrição intercorrente, né? Então, o João entrou com ação judicial em prazo tempestivo, dentro do prazo. A ação ocorreu normalmente, chegou no momento da execução ou cumprimento da sentença proferida pelo juiz, né? No momento da execução da sentença, o João não encontrou os bens no nome da Maria, né? Para penhorar o valor da causa, né? Aí, o que acontece? Isso fez com que a sentença não cumprisse a sua função judicial, uma vez que a dívida não foi paga. Então, sendo assim, o direito processual civil possibilita que a execução seja postergada,
para que os efeitos dessa ocorrência no futuro, né? Sem que o prazo prescricional continue andando. Aí, caso não seja possível resolver a execução, ocorre a prescrição intercorrente, ou seja, passou o prazo, aí prescreveu. Fala mesmo. Prescreve 5 anos. Everaldo, esse caso meu, Everaldo, a Receita cochilou mesmo, ela não fez nada, quando ela foi fazer, o auditor fiscal falou, não posso executar mais, porque já passou 5 anos. E eles não foi atrás de penhorar bem, não foi a nada, apenas cochilou. Everaldo, porque Everaldo, não houve a decadência. Peraí, Fábio, deixa o João falar. Diante da Cefaz, no ano de 2022, foi mais de 300 processos arquivados por isso aí. Pois é. Fala, Djalma. Fala, Djalma. Ele saiu? Geraldo, enquanto ele não fala, quer dizer o seguinte, existe a prescrição, a decadência, mas no caso aí é o seguinte, houve a decisão do juiz para correr, para conquistar, para recuperar o bem, né, ou sequestrar algum bem. Então, o que houve aí? Houve a demora no cumprimento dessa sentença, né? Da execução imposta pelo juiz. Então, 5 anos não achou o cara, não achou o que tomar dele, prescrição intercorrente, né? Deixa o João falar. É isso mesmo, Everaldo. O que acontece? Quando o processo fica 5 anos sem movimentação nenhuma, independente de quem quer que seja, por parte do órgão público ou do próprio contribuinte. E eu trabalho lá no CRT de Aparecida e de vez em quando aparecem os processos lá e o cara vai ser julgado, aí quando você vê, já passou 5 anos, não tem como você fazer mais nada. Então, processo é decadência, aí ele caducou. É isso aí. Alguém mais tem perguntas? Alguém mais tem pergunta? Fala, Vanil. E essa situação que o Abraão está citando, então, isso explica quando entra e depois não faz mais nada, uma das partes não faz mais nada, isso se aplica, inclusive, quando está na Receita, manda para a PGFN, a PGFN não faz mais nada, deixa parado, não executa, não abre mais nada. Não movimentou o processo. Quando envolve judicial. Não movimentou o processo durante 5 anos, caduca. Alguém mais tem pergunta? Isso, independente se é justiça ou na PGFN lá do âmbito. Qualquer lugar que ele tiver, não pode, se ele não movimentou durante 5 anos, caducou. Não é isso, Djalma? Djalma? É isso aí, Everaldo. Se o ente público não acionou, a empresa não entrou com recurso, não pediu parcelamento nem nada, ficou quieto. E esse cara que é do outro lado também. Diz os oceiros, é em Iambu, na Capanga. Tem um detalhe, se o órgão público cobrar, ele faz de vista grossa, às vezes tenta receber, tá? Falou. Alguém mais tem pergunta? Nós fomos até as 20 horas. Parece que não tinha ninguém, né? Alguém mais tem? 1, 2, 3. Então, até terça-feira, se Deus quiser, né? Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Você gosta? Boa noite, hein, cara? Boa noite para todos. Tchau. Tchau. Boa noite.